Eu sou o Padre Antônio Carlos Santana, Padre da Comunidade de Missão Presença Santíssima, e quero refletir sobre o 34º Domingo do Tempo Comum, o qual celebramos a festa de Jesus, Rei do Universo. A Igreja celebra no último final de semana do ano litúrgico Jesus como Rei de todo o universo. E é interessante nós refletirmos que a liturgia tem a intenção de colocar em nossos corações essa convicção de que Jesus reina, mas não reina semelhante aos reis deste mundo, que reina através de guerras, de batalhas, de domínio dos povos. Jesus reina com seu reinado de amor, de misericórdia, de reconciliação e de paz. A liturgia desse final de semana, a começar pelo livro de Samuel, nos revela esta realidade quando nos apresenta o rei Davi como um rei que foi bom para o povo, um rei que levou ao povo a felicidade, levou ao povo a abundância, levou ao povo a paz. Enquanto que o primeiro rei de Israel, o rei Saul, é simbolizado como o rei do mal, que viveu, que praticou um reinado na corrupção, levando o povo a um profundo sofrimento. E diante do reinado do rei Davi, o povo vivia esperança. Depois de muito tempo, que este reinado voltasse a estabelecer através de um outro rei. Mas, no entanto, muitos reis que sucederam a Davi também foram reis corruptos, que fizeram muito mal para o povo. Mas, no coração do povo de Israel, sempre teve uma esperança de voltarem novamente à prosperidade do rei Davi, tornar-se novamente uma realidade no meio deles. E os profetas profetizaram esta possibilidade de um rei semelhante a Davi tomasse novamente o reinado de Israel. Por isso, podemos entender que essa perspectiva, essa esperança do povo se realiza em Jesus Cristo, que seria rei de Israel e rei de todos os povos, rei do universo. Então, reflitamos nesta realidade que não só na figura do bem do rei Davi, mas na figura também do mal do rei Saul, a vida do cristão é uma constante batalha, é uma constante arena, onde nós vivemos constantemente entre o reino de Jesus, o reino do bem, e o reino do mal, o reino que procura tirar os cristãos do caminho da salvação. Portanto, reflitamos nesta realidade que vivemos em um campo de batalha, que tem três arenas, três campos de batalhas. Primeiro, dentro de nós, a luta, a batalha constante entre a carne e a alma. Dentro de nós existe essa batalha e nós lutamos contra as tentações, contra os maus desejos, contra as impurezas, porque
a carne, que simboliza o reino do mal, quer viver estas realidades, enquanto a nossa alma quer viver uma vida espiritual, na intimidade, na comunhão, na graça de Deus, que vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, o Rei do Universo. O segundo campo de batalha é o mundo. Quando nós olhamos para o mundo, temos a impressão que o mundo não tem mais solução, que o mundo jaz sobre o poder do maligno, ou o reino do mal está sendo vitorioso. O que pode mudar esta realidade é a nossa fé. Se nós acreditamos que o reino de Jesus chegou e está no nosso meio, nós podemos transformar essa realidade e passar para esse novo reino que chegou para nos dar a graça de vencermos todo o tipo de mal. E nessa batalha entre o mundo, o reino do mundo e o reino de Jesus Cristo, o que vai levar-nos à vitória é a nossa fé. O acreditarmos que muito mais poderoso do que o reino de Satanás, o reino do mal, que tenta impedir o mundo de se encontrar com Jesus Cristo, está a força do reino de Jesus, que veio para ser vitorioso diante de toda a provocação que esse mundo nos oferece, para nos inclinarmos para o lado dele. Mesmo porque entendamos que Jesus, como rei, venceu o maior de todos os nossos inimigos, que é a morte. E ele, vencendo a morte, ele foi o primeiro a ressuscitar. E ressuscitando, vencendo a morte, realizou algo, teve uma vitória que nenhum outro rei conseguiu, que é a vitória sobre a morte. E ele conquistando a vitória sobre a morte, foi o primeiro a ressuscitar. E ele ressuscitando, abriu para nós também a graça de sermos introduzidos nesse reino para viver uma vida eternamente em comunhão com o reino de Deus. E o terceiro reino que temos aqui e vivemos nessa batalha é o reino de Jesus Cristo com Satanás. Ou seja, é uma batalha espiritual, uma arena espiritual. Por isso temos que acreditar nessa batalha de Jesus contra Satanás. Jesus é o vencedor. Exatamente isso que vai dizer a segunda leitura de hoje da carta aos Colossenses, onde vai dizer que Jesus venceu as trevas. E ele vencendo as trevas, mostra para nós a luz que nos direciona para o seu reino, para que lá nós conquistemos a salvação eterna. Aí nós podemos dizer bem assim, mas Padre Santana, como que é difícil a luta da carne com a nossa alma. Muitas vezes lutamos, mas não conseguimos vencer. Podemos dizer, olha, o mundo, ele age muito forte dentro de mim. O mundo, ele me provoca desejos, ambições, cobiças que eu não queria. E muitas vezes eu perco nessa luta, nessa batalha, e não consigo ser vencedor. Nessa luta entre Jesus e Satanás, nessa arena de batalha, até Jesus foi tentado e venceu porque ele lutou com todas as suas forças, mas muitas vezes eu sou fraco e perco e não tenho mais forças para lutar. Eu quero dar para vocês o caminho que pode levar a vencermos essas batalhas nessas arenas. Na realidade, existe somente um caminho. Vou falar uma parábola. Por exemplo, a águia. A águia, quando ela vai lutar com uma serpente, a águia ela não luta na terra, porque ela sabe que na terra a águia
ela é sábia, ela é astuta, ela é poderosa, ela é imortal. O que ela faz? Ela pega a serpente, leva a serpente para o alto, para o céu, onde ela tem o maior domínio, onde é o seu território, onde é a sua arena, e solta lá de cima a serpente. E a serpente se torna vulnerável diante daquela arena, ela se torna totalmente indefesa, e a tendência da serpente é cair até se estourar no chão. Assim deve ser nós nas nossas lutas. Não devemos lutar no terreno do inimigo, na terra. Temos que levar essa batalha para o alto, para o céu. Ou seja, a oração pode vencer esse inimigo que é infinitamente maior e mais forte do que nós. Seja ele a carne, seja ele o mundo, seja ele Satanás, eles são mais fortes do que nós. E não podemos, de maneira alguma, querer lutarmos contra eles nesta terra. Então a luta é espiritual. Precisamos subir ao céu como a águia para podermos batalhar contra os nossos inimigos e sairmos vencedores. Por isso é importante, nesta luta do bem e do mal, Saul e Davi, Adão e Eva e a serpente, Jesus e Satanás, nós precisamos lutar no reino de Jesus Cristo, que é o reino do bem. Mas, infelizmente, pelos nossos pecados, muitas vezes nós militamos, ora no reino de Satanás, ora no reino de Jesus Cristo, porque é isso que acontece. Quando cometemos pecados mortais, cometemos pecados, nós estamos militando no reino do mal. Mas quando nós procuramos Jesus, nos confessamos, lavamos a nossa alma, nós começamos a militar no reino de Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Por isso, irmãos e irmãs, por mais pecadores que sejamos, olhando para o Evangelho de hoje, Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. E hoje vemos e ouvimos, o ladrão criticar Jesus, porque Jesus está sendo crucificado e parecia não ter poder de se libertar dessa crucifixão. Mas o ladrão arrependido olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres, quando entrares no teu reino. E Jesus diz algo muito maravilhoso para aquele malfeitor, aquele homem que errou durante toda a sua vida, mas no último momento reconheceu Jesus como rei e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no meu paraíso, disse Jesus. E aquele ladrão encontrou-se com o reino de Deus. Aquele malfeitor encontrou-se com o reino de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus Cristo deve ser a única luz que deve iluminar a nossa alma. Um sábio dizia: uma vela se acendeu, mas a tempestade, o vento apagou. Foi Moisés como uma luz lá no Egito, na caminhada do deserto com o povo. Depois o sábio disse: outra vela se acendeu, mas o vento, a tempestade apagou. O que foi Davi quando reinou sobre Israel? Um grande rei que conduziu o povo para o caminho do bem. Depois o sábio disse: acendeu-se uma nova vela, mas novamente o vento, a escuridão, apagou esta vela, que foi João Batista, o precursor, aquele que preparou a chegada do Senhor. Então disse o sábio: esperamos a aurora chegar, trazendo o sol. O sol é Jesus Cristo, que reina sobre todo o universo.
Sem o sol, nenhuma criatura é capaz de viver sobre a face da terra. Sem Jesus Cristo, Rei do Universo, nenhuma criatura é capaz de viver sobre a face da terra. Por isso, irmãos e irmãs, deixemos que não mais uma luz de vela que se apaga, que é muito bom para clarear temporariamente, mas Jesus Cristo é a luz que nos iluminará para sempre, para toda a eternidade no céu. Peçamos a graça a Deus de nos colocarmos sob a luz desse sol, para que Ele reina sobre nossas vidas e nos conduza à salvação eterna. Por isso agradeço a Deus nessa reflexão desse último domingo do ano litúrgico. Semana que vem começaremos com o primeiro domingo do Advento, um novo ano litúrgico, com as graças e com a bênção de Deus. Por isso que eu abençoo a todos, para que todos sejam abençoados neste domingo último do ano litúrgico do ano C. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.